Vamos seguindo o programa. A gente fala agora de uma história muito triste que aconteceu na Serra. Uma briga entre vizinhos terminou em morte. Américo da Paixão tinha 39 anos. Ele é a vítima fatal dessa confusão. Olha, uma câmera de videomonitoramento registrou o momento. Veja só, repare que um homem está com uma criança no colo. Logo, ele põe o bebê no chão e parte para cima do vizinho, que cai depois de levar um soco. Nesse momento, a mulher desse homem que foi derrubado pega uma faca e acerta a vítima com 2 golpes. Américo ainda resiste e tenta correr, mas não aguenta e cai. Aí mesmo, na porta de casa. A relação entre os vizinhos nunca foi boa, mas é claro que ninguém imaginava que um dia poderia terminar dessa forma, minha gente. Nossa equipe ouviu a esposa do Américo, que confirmou que a relação entre os vizinhos era muito conturbada. Vamos ouvir. Ele falou assim, amor, vou te esperar lá fora. Aí ele pegou o neném e falou, bora tio, que sua avó demora muito para se arrumar. E foi lá para fora. Aí, nisso, eu só terminei de me arrumar, o meu cabelo e tal, que eu saí. Ele já veio correndo pro meu lado, todo ensanguentado. Falou, amor, eles me furaram. Me ajuda, eu tô morrendo. Caiu no portão da minha casa. O esposo dela costumava bater nela constantemente. Aí teve um dia que ele não aguentou, ele foi se meter na briga. E ela ficou do lado do esposo. E ele falou que não se batia em mulher, que era para bater nele, e chamou ele para briga. Aí desse dia para cá, aí qualquer coisinha era motivo de briga, de ameaça, né? Impressionante. O casal envolvido nessa briga foi preso, mas logo em seguida liberado porque o delegado entendeu que a mulher agiu em legítima defesa. Olha, a gente não está aqui para apontar culpados, saber quem está certo e quem está errado. Apesar de, claro, violência não justifica nenhuma violência. Mas a gente vai discutir agora no estúdio como evitar que as brigas, as confusões entre vizinhos, que são comuns, não cheguem a esse ponto. Bora bater um papo sobre isso aqui no estúdio. Eu recebo a psicóloga Letícia Santana, o advogado Rafael Pereira e a Lenir Bonifácio, que também é nossa convidada aqui no estúdio, que já passou por uma situação nada agradável, né, dona Lenir, envolvendo vizinhos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu já passei, há muitos anos atrás, eu tentei apaziguar uma mãe que bebia muito e essa mãe tentou agredir o filho. Todos os dias tinha aquela mesma confusão. Eu nunca entrei, nunca me envolvi, mas teve um dia que ela agrediu ele e ele segurou ela. E, na verdade, ele não bateu, ele só segurou. Mas chegou 2 outros rapazes que estavam passando e jogou ele no chão, queria machucar esse rapaz. Então, eu desci da minha casa, fui lá até o local e falei com ele, expliquei para as 2 pessoas que não era para fazer isso com aquele rapaz, porque a mãe bebia muito, e expliquei para ele, mas ele quis ficar nervoso comigo. Não, a senhora não tem nada a ver, a senhora tem que sair fora. Então, a partir daquele dia, né, eu aconselhei, falei, fuja da violência, sai do local, expliquei para eles, apaziguei e fui para minha casa. Mas, assim, eu fiquei com trauma. Hoje, eu não entro mais em briga de vizinhos. Pois é, a senhora via aquela situação e não se metia. Até que um dia, quando a discussão parecia que estava escalando para algo mais grave, a senhora foi lá tentar ajudar e acabou sendo ameaçada de agressão, né? Sim. Então, violência, ela gera violência, porque você nunca sabe o estado que está a outra pessoa. Então, é melhor você fugir, sair, deixar eles resolverem, e foi o que eu fiz. Mas, graças a Deus, nesse caso, deu tudo certo. Ainda bem. Deu certo para o rapaz, deu certo, né, para a mãe, que estava também bêbada, que estava dentro de casa, deu certo. Mas hoje eu não envolvo mais. E você aí de casa, como é que você se dá com seus vizinhos, hein? Fala no Zap, estou esperando a sua mensagem no 99942-2478. Letícia, conviver com os vizinhos é conviver com o diferente, com as pessoas que não têm os mesmos gostos que você, nem os mesmos comportamentos. Ao mesmo tempo, determinadas situações
fazem com que a pessoa tenha mais dificuldade de se controlar, de evitar uma discussão, não é mesmo? Como que se pode se cultivar aquela cultura da boa vizinhança, mesmo quando os vizinhos não têm nada a ver? Assim, boa tarde a todos. A cultura da boa vizinhança é atravessada muito pelo bom senso, né? Pela máxima de que eu tenho o meu espaço, que é privado, mas eu também divido esse espaço com um coletivo. Então, quanto mais claro estiver para mim que as minhas regras, os meus movimentos não precisam e não podem interferir no dia a dia e da rotina do meu vizinho, melhor vai ser a convivência. E nós temos órgãos legais que nos ajudam e nos respaldam nisso, né? A questão do silêncio, muitas vezes invadir o espaço físico desse vizinho. Então, habilidades como paciência, resiliência, empatia, bom senso são as principais para manter uma boa convivência, né? Perfeito. Rafael, nesse caso que nós mostramos que aconteceu em Felrosa, na Serra, e terminou, infelizmente, com a morte de um vizinho, as pessoas que moram na região falavam para a nossa equipe, olha, eles nunca se deram bem, sempre discutiam, mas nunca ninguém imaginou que iria acontecer dessa forma. Naquele momento em que as pessoas já não se dão bem, já discutem, já é um ponto para se buscar, às vezes, um atendimento jurídico, registrar um boletim de ocorrência por ameaça, por exemplo? Lucas, boa tarde a todos. Perfeito. Existem instrumentos legais, né, que vão desde o reconhecimento da autotutela e da autocomposição, porém, quando extrapola-se, né, como bem colocado pela Letícia, o bom senso e até a legalidade, né, temos aí os instrumentos como a polícia, por exemplo, ser acionada, né? No caso que envolve aí brigas entre casais, né? Existem aí medidas cautelares como as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, né? Então, sempre o bom senso como colocado, né? E dentro de uma legalidade, dentro de um equilíbrio de relacionamento, né, você consegue resolver a grande maioria das situações. Porém, situações excepcionais, onde há o extravasamento da violência, onde há a prática delituosa, né, o mais acertado e indicado a fazer é acionar os órgãos de Estado, em especial a polícia, as guardas, para que haja ali uma interferência estatal, né, naquelas situações onde os envolvidos já não conseguem mais manter o equilíbrio, manter o bom senso e manter, inclusive, a legalidade. Nesse caso em específico que aconteceu em Felrosa, que tipo de medida esse vizinho poderia ter tomado para evitar que essa briga terminasse em morte? Olha, verificando qualquer ato de violência, né, nós temos aí diversos instrumentos que vão desde aí programas estaduais, como a visita tranquilizadora, que a Polícia Militar desloca-se até os locais onde há já um histórico de violência familiar, né, para fazer esses atendimentos e verificar se a situação realmente está saindo do controle, até efetivamente o acionamento, né, da polícia para conter um eventual flagrante, uma situação de prática criminosa e que demande a interferência da polícia e até a instauração de um posterior inquérito policial para embasar um processo criminal perante o Poder Judiciário. A nossa telespectadora Maricilda Borges, ela destaca uma questão que eu também vi no vídeo de monitoramento, que é que a criança acaba vendo toda essa agressão, né? O agressor está com um menino de colo, quando ele coloca a criança no chão e começa a brigar, e a criança vendo tudo isso. É um absurdo. Mônica Lima, e quando o vizinho é da própria família? E aí, Letícia, é mais fácil ou mais difícil contornar? É mais difícil porque os vínculos são mais profundos, né? Sempre mais difícil quando existem vínculos profundos. Mas é o que o Rafael colocou, né? Assim, nós temos como nos resguardar de acordo com a lei, e é sempre muito importante ter esse zelo e esse cuidado, mesmo se tratando de vínculos familiares. Se a minha integridade está correndo risco, a integridade do outro está correndo risco, eu preciso trazer um mediador para esse processo para que ninguém saia prejudicado. O exemplo que a dona Lenira, né, trouxe, assim, ela foi de muito bom grado ajudar, mediar, mas ela também se colocou em risco. E talvez
talvez ali naquele momento fosse até mais protetivo, né, para ela, que se ela tivesse ligado para a polícia, tivesse a mesma coisa no que se refere à família. Eu também estou correndo risco. Então, se os nervos estão ali exaltados, se as pessoas elas também estão ali comprometidas emocionalmente, elas também podem se colocar em risco mesmo tendo vínculos. Então, a estratégia, penso, é sempre trazer o agente de segurança para esse meio para que aquela situação seja apaziguada. A Nelly Charili, também nossa telespectadora, comenta o seguinte: olha, Lucas, eu não sou de me envolver em problemas com vizinhos, não. É bom dia, boa tarde, boa noite. Eu prefiro me mudar do que ter problemas com os meus vizinhos. Dona Leni, depois do ocorrido, o seu comportamento mudou em relação aos seus vizinhos? Mudou muito. Outrora eu recebia vizinhos na minha casa, né, constantemente. Hoje eu já não recebo muito vizinhos na minha casa. Eu também não sou mulher de estar nas casas dos vizinhos e procuro mais controlar as emoções. Hoje, quando eu vejo alguma briga, alguma coisa, se eu não puder ligar para um parente para ajudar, eu vou mais para o lado espiritual. Eu procuro orar, ajoelho ali, oro até Deus fazer a obra. Dá uma forcinha espiritual, né? Isso aí. Olha, a gente também tem participações de pessoas que se dão muito bem com os vizinhos, não é mesmo? Olha só, a Tânia Mari diz: olha, eu me dou muito bem com os meus vizinhos, temos que amar porque eles são como as nossas famílias, porque moram perto da gente e estão conosco o tempo todo. O Railton Santos lembrou que teve uma briga na rua dele recentemente e também envolvendo vizinhos aparentemente. Uma telespectadora disse o seguinte: olha, a Flávia, de bairro de Fátima: Lucas, boa tarde, graças a Deus os meus vizinhos são ótimos, eu nunca tive problema, mas não ajudaria numa situação de briga para não me envolver em nenhum problema. Temos um outro telespectador, Rafael, que pergunta o seguinte: vizinhos que xingam, batem no portão, usam palavras de baixo calão, estão cometendo algum crime? Perfeito, Lucas. O Código Penal traz um capítulo específico dos chamados crimes contra a honra, né? Nós temos o crime de injúria, o crime de calúnia e o crime de difamação, né? Temos também o crime de ameaça, né? Temos a contravenção penal de perturbação do sossego, né? Então, a depender da gravidade da conduta, né? Diversos outros crimes, como o crime de dano ao patrimônio, o crime de lesão corporal e até o homicídio. Então, a legislação pátria, ela é bem rica no que tange a proteção contra certas condutas que vêm a lesionar um bem jurídico de terceiro, mas sempre que ocorre esse tipo de conduta, faz-se necessário a formalização. Essa formalização se dá através da atuação dos órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e as guardas municipais, e posteriormente a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário para solucionar esse conflito que já fica a cargo do Estado. Perfeito. Letícia, condomínios. É mais gente num espaço menor. E existem algumas dinâmicas que acontecem em alguns condomínios para justamente cultivar a cultura da boa vizinhança e para que os vizinhos possam se conhecer. Que tipo de medidas podem ser feitas na rua ou no condomínio para criar um ambiente mais fraterno entre os vizinhos? Pois é, né? Cada vez mais a gente está cada vez mais espremido, né, nos nossos espaços, e o condomínio é um exemplo clássico disso. E nós temos as leis internas do condomínio, né? E se cada um respeitar essas leis internas e respeitar de novo o espaço privativo, as coisas fluem. Mas é muito importante também que a gente consiga também alimentar boas regras de convivência, se a gente puder compartilhar ambientes sociais, onde a gente possa estar mais desarmado, conhecer um pouquinho mais a intimidade daquele vizinho, isso contribui para que a gente tenha um pouco mais de empatia, um pouco mais de paciência. Eu sei que o movimento hoje é cada vez mais o isolamento, até para evitar o desgaste, mas a gente sabe também que o outro é uma importante rede de apoio. Então, se distanciar completamente não é uma boa estratégia de enfrentamento. Uma estratégia boa de enfrentamento para boa convivência é conhecer esse vizinho de forma desarmada, trocar ali favores, compartilhar experiências, e cada vez que você consegue criar um vínculo saudável com esse outro que divide o mesmo espaço com você, você consegue também chegar em negociações em momentos de conflito.
Olha, essa não é a primeira vez, a primeira morte, melhor dizendo, que nós mostramos aqui no Fala Espírito Santo, que tem como justamente a motivação que é a briga entre vizinhos. Olha só, uma das mais recentes aconteceu no bairro Mata da Praia. Manuel de Oliveira Pepino, de 73 anos, foi morto depois de discutir com um vizinho por causa de um cachorro que estava sem coleira. Lembro desse caso terrível, repercutiu no país inteiro. O Manuel e o advogado Luiz Ormindo França Costa trocaram tiros no meio da rua e Manuel acabou morto. Nesse caso, a polícia também entendeu que o advogado agiu em legítima defesa e ele está solto. Mas o Ministério Público entendeu que o inquérito deveria continuar e pediu novas investigações. Rafael, esse é um caso que envolve arma de fogo. No que mostramos hoje em Feu Rosa, envolve faca. O quanto que as armas podem tornar uma simples discussão algo muito pior. A utilização da arma de fogo ou até da arma branca, né, no caso de facas, punhais, né, são instrumentos que, numa discussão, né, numa situação prática, onde já há uma evolução para uma discussão verbal e até para uma violência física, elas acabam por trazer resultados mais gravosos, né? As armas de fogo, elas são aí instrumentos inicialmente de defesa para aqueles que não são agentes de segurança pública, né? Mas, infelizmente, né, é numa situação dessa em que há uma perda efetiva do controle, né? E há uma ida além do bom senso e da conversa, né? Infelizmente, se um dos indivíduos, e nesse caso colocados 2 indivíduos, né, portavam arma de fogo, a tendência, a possibilidade de que o resultado seja muito mais gravoso, né, com crime como a lesão corporal ou até o homicídio, é bastante grande. Então, por isso, infelizmente, a cautela mais ainda, a necessidade ainda mais de se ter cautela em discussões, em eventos em que há aí uma falta de diálogo, quando os indivíduos possuem ou estejam portando qualquer tipo de armamento. Perfeito. A gente também se lembra do caso do músico Guilherme Rocha, de 37 anos. Ele foi assassinado no hall de entrada do prédio em que morava com a mulher, em Jardim Camburi, na capital. As imagens do circuito de segurança não deixam dúvidas. Guilherme foi morto pelo soldado da Polícia Militar, Lucas Torresani, de 28 anos. O crime aconteceu no dia 17 de abril do ano passado. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, no dia do crime, Lucas Torresan estava com bebida alcoólica e apresentava odor etílico ao falar. A briga teria acontecido porque Guilherme estava incomodado com o barulho do som e pediu ao soldado para abaixar a música, já que era tarde. Guilherme foi morto com um tiro. Lucas Torresani está afastado de todas as funções na corporação e segue preso no presídio militar. A PM abriu um processo para demitir o policial. Letícia, a gente vê esses casos em que muitas vezes uma simples discussão, um simples incômodo pode causar algo fatal, né? Como esses casos que nós mostramos. Na sua opinião, falta mais diálogo entre os vizinhos para evitar uma situação dessa, de empatia, para você entender o outro e respeito também, porque sempre tem um motivo, é um som alto, é uma discussão, uma festa que acontece fora de hora e a gente vê que isso acaba terminando dessa maneira, né? Pois é, aí nesse caso a gente pega o extremo, né, dessa falta de paciência, diálogo, de respeito e é bom quando a gente divulga esse tipo de coisa e a gente sabe que o resultado é que alguém está preso porque ele fez algo que é inadmissível. Para que fique de alerta também para aquelas pessoas que sabem que tem aí, que é mais exaltado, que está bebendo, que tem uma arma, possa também se autovigiar, né? Porque também não está sob controle do outro a resposta que ele vai dar. Então, naquele caso, ele desceu e pediu que abaixasse o som. Ele estava munido do seu direito enquanto morador daquele prédio, o outro estava transgredindo uma lei. Então, ele não fez absolutamente nada de errado. Então, aquele outro estava armado, estava bêbado,
bêbado, possivelmente um comportamento impulsivo, e aí aconteceu essa tragédia. E a gente mostra assim, que diante de uma tragédia, ninguém fica bem. Todas as famílias são destruídas. A família de quem matou, a família de quem morreu, está tudo destruído. Então, fica aí um alerta também para que, se você é essa pessoa que tem um comportamento impulsivo, que tem ali uma fragilidade em relação ao álcool, que tem arma dentro de casa, que você fique atento. Porque num momento desse, em que os ânimos estão exaltados, você pode fazer algo que vai destruir a sua vida, a vida da sua família e a vida de uma outra pessoa, né? Olha, temos aqui vários relatos de pessoas que dizem que se dão bem com os vizinhos, viu? Então, vou ler alguns aqui. Olha só. A Marisa Loureiro, de Vila Velha, diz: moro em um prédio com 10 apartamentos. Os vizinhos são os meus parentes mais próximos. Tem um ótimo relacionamento, sempre um ajudando o outro. Mais uma participação. Eu gosto dos meus vizinhos, oro por eles, mas na minha casa. Eu na minha casa e eles na deles. Então, a senhora não recebe vizinho em casa. Diz que mora em um prédio de 5 andares e se dá bem com todos eles. A outra telespectadora, que é de Jardim Carapina, diz: Lucas, vizinho para mim é o parente mais próximo que eu tenho. Respeito muito. E várias pessoas dizendo que se dão bem sim com os seus vizinhos. Dona Lenir, lá na sua região, será que vocês fazem algum tipo de confraternização, algo para poder se aproximar? Por exemplo, lá no interior, na minha rua, às vezes tinha um círculo de oração, tinha uma confraternização, um almoço. Isso fazia com que os vizinhos se interagissem, conversassem. Com você, tem algo do tipo? Hoje eu moro, né, em outro bairro e eu procuro exercer mais a paciência, a empatia, né, como foi dito. E eu faço isso, se olhar minhas redes sociais, eu faço muito isso com as crianças, todas as crianças da rua. Eu faço uma festinha, eu faço um bolo, porque tem vizinhos que, por exemplo, faz acepção. Eu chamo alguns e não chamo os outros. Como tem muita criança, então eu junto todo mundo e começo a brincar com todo mundo e ensinar elas a tratar bem o colega, o vizinho. Então, isso aí está fazendo, eu estou sentindo que está fazendo a vizinhança se ajuntar mais. Ai, legal. Ter mais amor uns com os outros, mais paciência, relevar as mínimas coisas. E Deus está trabalhando no meio do povo ali na rua. Maravilha, que bom. Um bom exemplo para manter a vizinhança em paz. Letícia, quando, às vezes, a família vê que tem um parente que é mais esquentado com o vizinho, quando que a família deve intervir para evitar algo pior? Essa pergunta é tão complexa, né? Porque assim, acho que a família deve intervir quando ela percebe que a vida desse ente está, né, desse parente está correndo risco, né? Porque existe também um comprometimento afetivo ali com aquela pessoa. Então, se, por exemplo, vamos imaginar uma briga entre casais, por exemplo, em que a vida dessa mulher ou do homem está correndo risco, a família deve intervir. Os vizinhos também devem intervir. A gente já falou isso aqui tantas vezes, mas essa intervenção, muitas vezes, ela não precisa ser você fisicamente. Você pode fazer a intervenção, inclusive, denunciando. Mas a regra de convivência também ela está versada pelo um comprometimento social. Então, se você vê que um ente seu, ou um vizinho seu, que você quer muito bem, está correndo risco de vida, você tem um compromisso, sim, com aquela pessoa, né? De buscar salvar aquela vida. Mas não precisa necessariamente estar ali fisicamente, colocando a sua vida em risco. Mas a família, ela é responsável, né, afetivamente, emocionalmente, por esse elemento que está correndo. Então, ela tem que intervir, sim. É isso aí, gente. Olha, mais amor, por favor, viu? Mais tranquilidade, mais empatia. Hoje a senhora se dá bem com seus vizinhos, dona Lenir? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, dona Lenir. Obrigado, Letícia e Rafael, pela participação aqui no Fala Espírito Santo.